Fala pessoal, grande abraço pedagógico. Como se deu a abolição, o fim da escravidão no Brasil? Esse é um tema muito fascinante da história brasileira a ser estudado. O pontapé inicial foi uma lei aprovada em 1850, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Vamos entender. No século XIX, lá nos anos 1800, a Inglaterra era a grande potência industrial do mundo. E por ser uma potência industrial, a Inglaterra sempre queria ampliar seus mercados consumidores. E como nós sabemos, a pessoa escravizada não tem salário, obviamente, e portanto não tem poder de consumo. A Inglaterra, o governo inglês, pressionava o governo brasileiro do imperador Dom Pedro II a aprovar algumas leis que fossem, mesmo que gradualmente, ir acabando com o trabalho escravo no Brasil e substituindo pelo trabalho assalariado. É claro que a Inglaterra estava muito mais preocupada com as suas vendas, com a ampliação de mercados consumidores. Então, durante o século XIX, a Inglaterra pressionava o governo brasileiro para ir abolindo a escravidão no Brasil. Em 1845, a Inglaterra deu um duro recado a Dom Pedro II, ao governo brasileiro. Porque nesse ano, 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei conhecida como Bill Aberdeen, uma lei que dava poderes à Marinha Inglesa de Polícia do Atlântico, autorizando a Marinha Inglesa a prender navios negreiros que estivessem trafegando pelo Atlântico da África para o Brasil. A carga, entre aspas, os africanos seriam devolvidos à África e as pessoas presas no navio, a tripulação, seria julgada na Inglaterra. Portanto, o Bill Aberdeen foi uma pressão inglesa muito impactante sobre o governo de Dom Pedro II. 5 anos depois, 1850, aqui no Brasil, o parlamento lá no Rio de Janeiro aprova a Lei Eusébio de Queiroz, abolindo o tráfico negreiro para o Brasil. Ou seja, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, estava proibida a entrada de novos africanos a serem escravizados no Brasil. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela iniciou um processo chamado de abolicionismo no Brasil, ou pelo menos acelerou esse processo que culminaria 38 anos depois com a Lei Áurea, assinada em maio de 1888, libertando os escravizados no Brasil.